Olá, vamos falar sobre terapia? Um dos meus temas preferidos na vida ultimamente é falar de terapia. Bom, eu tenho falado, né, muitos que eu acredito que a gente precisa olhar para a gente como um todo, que o desenvolvimento das doenças, assim como o estabelecimento da saúde, é um processo que precisa ser integrado, né, que você não pode cuidar só da parte ou só do corpo. E em função disso, eu resolvi falar um pouco sobre terapia, porque eu acho que terapia é uma coisa que todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa fazer. Então agora tem duas coisas que eu defendo, terapia e vitamina D. Então todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo tem que suplementar a vitamina D. São as duas bandeiras que eu ando levantando ultimamente. Mas falando sério, né? A gente precisa olhar como um todo e no caso das doenças autoimunes, especificamente, não só da doença autoimune, mas como é o tema que eu tenho falado e que tem feito parte da minha vida, cuidar do corpo, cuidar da saúde do corpo é uma parcela, mas cuidar do bem-estar emocional, mental, é outra parcela extremamente importante no tratamento, né? Então, já se sabe hoje em dia que o estado mental, o estado emocional, ele influencia decisivamente no nosso estado físico, né? No estado do nosso corpo. Então, as doenças, né, elas não surgem no corpo, elas se expressam no corpo, né? Mas considerando que nós somos corpo, mente e alma, né? Então, essas três coisas, elas precisam estar equilibradas para que a gente tenha saúde física, por exemplo, né? Então, é preciso ter saúde emocional, saúde mental, ter uma alma saudável, né? Para que a gente tenha um corpo saudável. Então, a gente precisa olhar em todas essas instâncias, né? Não é só cuidar do corpo. Eu tenho abordado nos meus vídeos muito com relação ao tratamento do corpo, que é extremamente importante e necessário, mas a gente não pode deixar de lado e esquecer de cuidar da nossa mente, de cuidar do nosso estado emocional, porque não adianta você cuidar do corpo, você ter uma ótima alimentação, você fazer atividade física, você suplementar, você fazer todas essas coisas e você não ter saúde emocional, porque você também não vai ter saúde física. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas coisas para que a gente possa ter saúde, né? Até no caso do protocolo Coimbra, por exemplo, que tem, né, altas taxas de resultados positivos, em torno de 95% das pessoas, por exemplo, com esclerose múltipla, que tratam com o protocolo Coimbra, tem regressão ou desligamento da doença, e esses 5% que não tem, né, os estudos demonstram que são relacionados especialmente a questões emocionais, né? Pessoas que têm dificuldade de controlar o estresse, têm dificuldade de controlar a ansiedade, irritabilidade, e aí essas pessoas são justamente as que têm menos sucesso no tratamento. Então, é extremamente importante a gente olhar para essa questão, para a questão emocional, se a gente deseja ter saúde, né? E em função disso, eu resolvi compartilhar dois sonhos, na verdade, que eu tive e que exemplificam o que é o processo terapêutico na vida de uma pessoa, né, na verdade. Porque o processo terapêutico nada mais é do que um processo que nos ajuda no autodescobrimento, no autoconhecimento, a gente se autoconhecer, né? Então, é um processo que vai nos levando para dentro da gente, para que a gente se conheça mesmo. A gente não tem noção de quem que a gente é, essa que é a verdade, né? A gente vive e vai levando a vida achando que a gente é uma coisa, mas a gente é outra, né? A nossa mente, ela tem a parte consciente e tem a parte inconsciente, né? E o inconsciente, né, tem algumas comparações que geralmente os terapeutas, as pessoas que trabalham, que estudam a mente fazem, né, de que o nosso inconsciente é como se fosse, por exemplo, um iceberg.
O consciente é a pontinha do iceberg que está lá na superfície que você consegue ver. Todo o resto que está submerso é o nosso inconsciente. E o inconsciente, ele coordena o nosso consciente, né? As nossas ações, o nosso comportamento, ele é muito determinado pelo que está registrado no nosso inconsciente. Então, o processo terapêutico, ele faz com que a gente entre em contato com o que está no nosso inconsciente. E aí é a partir disso que a gente vai descobrindo quem a gente realmente é, né? Por que a gente age de determinada forma, por que a gente se comporta de determinada forma, por que a gente teve essa ou aquela reação diante de uma situação. Então, é extremamente importante para que a gente se conheça, para que a gente tenha boas relações, para que a gente se torne pessoas melhores, né? Você fazer esse processo de autoconhecimento. Não é um processo simples, não é fácil, né? A gente acha que é fácil, que vai ser super fácil, mas não é. É super complicado porque você vai entrar em contato muitas vezes com coisas bem desagradáveis sobre você. Do mesmo jeito que a gente faz várias projeções com relação aos outros, né? Expectativa, realidade com relação aos outros, a gente também faz essas expectativas, realidade com relação a gente. E aí a gente tem uma ideia de quem nós somos, né? Nós temos uma ideia consciente de quem nós somos. E quando a gente entra no processo terapêutico e começa a se autoconhecer, a gente muitas vezes vai descobrindo sombras, vai descobrindo facetas nossas que não são agradáveis, né? E enfrentar, né? E aceitar essas facetas, digamos assim, ou essas personas, né? Não é tarefa muito simples, né? Vai doer, muitas vezes vai doer, vai chorar, vai mexer em coisas que você acha que não eram importantes ou que não tinham nenhum efeito sobre a sua vida, mas que tinham. Então, é um processo que exige disponibilidade, né? Então, é preciso você estar disponível para viver o processo de autoconhecimento. Então, agora eu quero exemplificar como que esse processo de autoconhecimento tem se dado na minha vida, e para isso eu vou contar 2 sonhos. Eu comecei a fazer terapia há aproximadamente 4 anos. Nesse período, eu fiz quase que de forma ininterrupta, com exceção desse ano, de 2020, que o início do ano, os primeiros 6 meses, eu me dei alta sozinha. A minha terapeuta nunca me deu alta, mas eu achei que eu podia me dar. E me dei, entendeu? Então, fiquei um período sem fazer, o que também é importante, porque a gente às vezes precisa de um suspiro. Quando a gente começa a fazer terapia, é tanta coisa que começa a vir, que às vezes a gente faz, não, cansei, quero parar sabe, de ser consciente, quero continuar aqui no meu mundo inconsciente e levando, para ver se dá uma trégua. Mas não é a melhor opção, tá, gente? O ideal é fazer para sempre, terapia para sempre, é para todo mundo, e não existe isso de alta, né? Porque o processo de autoconhecimento, ele é contínuo. Então, eu vou contar um sonho que eu tive no início, assim que eu comecei a fazer terapia, logo nos primeiros dias que eu comecei a fazer terapia, e vou contar outro sonho que eu tive agora mais recentemente, que eu acho que descreve bem o que eu percebo, pelo menos, como sendo o efeito da terapia, né? Primeiro que eu faço análise, então, seguindo principalmente a linha do Jung. E aí, o que acontece? Os sonhos, eles são extremamente importantes, né? No processo terapêutico, porque os sonhos são a comunicação do nosso inconsciente com o nosso consciente. Então, muitas vezes, algumas coisas que a gente está tentando elaborar, que a gente está tentando compreender, à medida que elas vão vindo para o nosso consciente, que a gente vai fazendo esse processo de elaboração, a gente muitas vezes sonha. Ou muitas vezes você ainda não está conseguindo compreender o que está acontecendo, ou você está tentando entender determinada questão sua, e aí você sonha, e aí no sonho vem com clareza o que aquela questão significa, ou como que aquilo pode ser compreendido, né? E aí
isso vem para o consciente. E o processo de trazer para a consciência é que faz com que a gente amadureça, né, determinadas questões. Então, quando eu comecei, né, a fazer a terapia, uma das coisas que a minha terapeuta falou foi isso: começa a prestar atenção nos seus sonhos. Inclusive, muitos terapeutas sugerem que a gente tenha um caderninho do lado da cama para que você anote os sonhos, porque às vezes a gente sonha e depois esquece, né? Aí acorda e já não lembra mais do sonho. Se bem que quando o sonho é realmente importante, quando a mensagem do inconsciente é realmente importante, a gente não esquece. Mas às vezes esquece detalhes, né? Então o ideal é escrever os sonhos mesmo. Mas, então logo no comecinho, eu tive um sonho que eu estava chegando em uma casa e essa casa era muito escura. Eu estava na frente da casa, era como se fosse a minha casa, só que eu não conhecia, eu não reconhecia a casa, eu não reconhecia a frente da casa. E tava tudo escuro lá dentro, tipo, era como se fosse noite, eu não conseguia enxergar nada dentro da casa. Tinha um portão que estava fechado, então eu não conseguia entrar na casa também, eu não sabia como é que eu ia fazer para entrar na casa, eu não tinha chave. E além de tudo, tinha um cachorro bravo dentro do portão que ficava latindo, e aí eu fazia, pronto, agora como é que eu vou entrar dentro dessa casa? Porque a casa escura, eu com medo, porque eu não enxergava, então eu sentia uma sensação de medo horrível, assim, tipo, só de estar no portão da casa eu sentia muito medo. E, além de tudo, um cachorro bravo, tipo assim, eu não vou entrar nessa casa, né? Não vou, é a minha casa, mas eu não vou entrar, eu não sei como é que eu vou fazer pra conseguir entrar nessa casa. Beleza, é um sonho que você sonha e faz, sonho nada a ver, né? Tem pé em cabeça, você nem dá moral pra um sonho como esse, mas na terapia um sonho como esse é extremamente explorado e tem várias mensagens. Qual que era, então, a mensagem desse sonho quando eu cheguei na terapia, né? Primeiro que a casa é a gente, é o nosso eu interior. Então, dentro da simbologia dos sonhos, né, a partir da perspectiva de Jung, a casa é o nosso eu interior. Então, sempre que você sonha com uma casa, você está sonhando com o seu eu, com o seu inconsciente, com aquilo que está nas suas profundezas, digamos assim, dentro de você e que você não conhece. Então, é um sonho muito simbólico, exatamente do que eu estava vivendo naquele momento com o início da terapia, né? A casa era eu não conhecia nada, estava tudo escuro, eu não conseguia enxergar nada dentro daquela casa. Então, assim, naquele momento, eu fui para terapia, inclusive, porque eu estava me sentindo extremamente perdida com relação a algumas questões, que eu não sabia como lidar, como o que fazer, e era exatamente como eu me sentia. Eu olhava e via tudo escuro, eu não conseguia ter clareza de como agir, então era como eu estava por dentro, né? O meu inconsciente estava totalmente obscurecido, eu agia de forma inconsciente o tempo inteiro e não tinha a menor noção disso. E estava começando, né? Estava me propondo a entrar dentro dessa casa, ou seja, estava me propondo a me autoconhecer, a mergulhar para dentro de mim para me autoconhecer. Só que eu estava lá na frente, tinha medo, né? Muito medo, porque dá medo, sim. O processo terapêutico ele dá medo, inclusive é por isso que tem muita gente que fica muito tempo falando: eu vou fazer terapia, quero fazer terapia, e não vai, porque lá no fundo sabe que vai mexer com coisa que não tá afim de mexer, ou talvez não esteja pronto para mexer, né? Óbvio, cada um tem um tempo, mas dá muito medo, né? Esse processo de você se autoconhecer, ele traz esse medo pra gente. Então, esse cachorro bravo que estava ali na frente era esse meu medo de entrar e de entender o que tinha dentro dessa casa que nada mais era do que eu, né? Então, esse foi o primeiro sonho. Tá, passaram-se né, esses 4 anos de terapia e muitos sonhos vieram e enfim. Mas, mais recentemente, eu tive um outro sonho muito simbólico e muito semelhante a esse, mas que também que representa esse meu processo nesses últimos 4 anos de terapia, né? E eu sonhei de novo com uma casa, e aí eu estava dentro da casa, e a minha terapeuta estava junto comigo. E era uma casa enorme, muito, muito clara, com muita luz, com muitas janelas e portas e tudo muito claro e muitos cômodos.
E eu tava andando nessa casa com a minha terapeuta e a gente tava procurando um lugar pra gente fazer a terapia. Só que todo lugar que eu chegava tinha alguém, todo cômodo tinha alguém. Aí fazia, ai não, aqui não dá porque tem uma pessoa aqui. Ai, aqui não dá porque tem outra pessoa aqui. Eram todas pessoas que moravam comigo nessa casa. E a gente ficava aí andando, assim, nos vários cômodos, procurando esse lugar que fosse mais tranquilo para que a gente pudesse fazer a terapia. E aí, de repente, ela fazia assim, não, então vamos ali pro outro lado da casa, já que aqui não tá dando, vamos pro outro lado da casa pra gente encontrar um lugar. E aí, ela começava a me guiar dentro da casa. E aí eu fazia assim, gente, mas eu não consigo, não conheço esse lado da casa. Tipo assim, como é que a casa é minha e você conhece esse lado da casa e eu não conheço esse lado da casa? Porque daí ela começava a andar e entrar nos corredores e nos cômodos. Era claro, tava tudo claro. Mas eu não reconhecia nenhum daqueles lugares. Falava, gente, eu não conheço esses lugares aqui. Tipo, eu nunca andei nessa parte da minha casa. Né? Não, nunca andei. E aí a gente ia andando e ela ia me guiando, não sei o que. E aí a gente chegava em um lugar que tinha tipo um altar de pedra. E aí ela falava assim, agora lá eu não vou. Eu vou ficar aqui e lá você vai sozinha. E aí, nessa hora, me dava muito medo. Falava, não vou nesse lugar sozinha, porque lá tá escuro. Aí eu olhava e via o altar, mas a sala onde estava esse altar era uma sala escura. E tinha um monte de pedra, assim, e o altar. E eu, teoricamente, tinha que entrar lá e subir nesse altar. E eu falava, eu não vou lá de jeito nenhum, porque eu tô com medo de ir lá, porque é muito escuro lá e eu tô com medo. E ela falava, não, agora lá você vai ter que ir sozinha, porque lá eu não vou com você. E aí eu ia morrendo de medo, mas ia, né? O meu processo terapêutico inteiro, eu tive muita essa disponibilidade, porque eu tive muita vontade de começar a fazer terapia. Eu fui muito pronta e muito disponível para o que viesse. Então, por isso, mesmo com medo eu vou, né? Mesmo com medo eu vou, mesmo com dificuldade eu faço e enfrento as coisas, porque quando comecei eu estava com muita disponibilidade para isso. Eu tenho muita essa disponibilidade para me autoconhecer. É uma coisa que eu gosto muito. Então, eu fui, né? Subi lá. E quando eu cheguei lá, e eu consegui chegar em cima do altar, eu tive uma visão maravilhosa. Porque eu olhava e dentro desse altar tinha tipo um lago em cima, assim. E eu via vários peixes coloridos nadando nesse lago. E eram lindos, assim, os peixes tinham umas caudas que mexia assim, parecia umas flores de várias cores. Era absolutamente lindo, 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 lindo o que eu tava vendo. E eu voltava assim, maravilhada com o que eu tinha visto naquele altar, né? Que era a minha casa e que eu nem sabia que existia aquilo lá. Então, de novo, a interpretação desse sonho na terapia, né? Porque daí a gente sonha e quer saber o que. Depois que a gente descobre que dá para interpretar e saber qual que é a mensagem, a gente tudo quer saber, né? O que o sonho tá falando. Então, de novo, eu já sabia que casa era a minha casa, era o meu eu interior, né? Então, depois desse processo, né, que eu tenho percorrido de autodescobrimento, eu já conheço algumas partes da minha casa, eu já me dei conta que o meu inconsciente é enorme, é muito grande, né, assim como de todos nós. Então, é uma casa interior enorme e eu já percorri alguns espaços dessa casa. Então, eu já consigo estar lá dentro confortavelmente, né, me sentir confortável dentro dessa casa, me sentir eu dentro dessa casa. Já consigo ver com claridade algumas, com lucidez, né, de forma clara algumas coisas, mas ainda há vários cômodos nessa casa, ainda há vários espaços nessa casa, nesse meu inconsciente que eu nunca nem sequer pisei. Mas como eu tenho, né, tive a sorte de encontrar uma terapeuta com quem eu estabeleci uma relação de muita confiança, de muita segurança, eu confio plenamente nesse processo, nela para me guiar nesse processo, né? Então, o fato dela ir me guiando dentro da casa é justamente essa confiança que eu tenho no trabalho que ela faz, de que ela vai me guiando nesses caminhos aí do inconsciente e é uma troca muito gratificante e muito positiva, né? Porque tem me feito muito bem, tem me
aberto muito o olhar para muitas coisas. E isso é fundamental no processo terapêutico, né? Você ter um profissional em quem você confie para que o processo ocorra de maneira satisfatória, senão pode ser mais prejudicial do que benéfico, na verdade. Então, ela ia me guiando, e aí, só que aí tem lugares que só eu posso ir, né? Todo mundo que faz terapia sabe disso, né? Que o terapeuta, ele vai ajudar, ele vai dando dicas, ele, né, ajuda com muitas coisas, mas tem muitas, né? Quem resolve as coisas somos nós, né? Quem resolve os nós somos nós. Então, ele vai guiando, ele vai fazendo perguntas, ele vai mexendo em algumas chaves, mas chega algum momento que ele faz, olha, quem sabe isso daí é você, né? Só quem pode resolver ou ver isso daí é você. E esse altar é o nosso lugar, o nosso eu mais sagrado, né? Que todos nós temos. Então, só quem pode ir lá e ver né, conhecer esse lugar somos nós. Então, quando a gente se disponibiliza, mesmo com medo, vale a pena, né? A recompensa vale a pena. Então, o que eu queria compartilhar com relação à terapia era isso, porque eu acho muito simbólico, né? Como a gente, com relação ao que a gente não sabe nada sobre nós antes de começar um processo de autoconhecimento, e o quanto que depois de caminhar determinado tempo nesse processo, você já consegue, mas ainda assim, a prova de que esse processo ele é contínuo, ele é para a vida toda, é de que tem vários lugares que a gente nunca pisou e que a gente talvez viva a vida inteira e não conheça toda a grandeza do nosso inconsciente, do nosso eu interior, né? Mas é parte do nosso processo, eu acho, enquanto ser humano, se conhecer e buscar conhecer toda essa grandeza que nós somos, né? Com as nossas luzes, com as nossas sombras, com as coisas, com todas as coisas que nos compõem e que é tão importante a gente conhecer. Então, fica aí a dica, né? Faça terapia, porque faz toda a diferença na nossa vida e, com toda certeza, para quem está em um tratamento de qualquer problema de saúde física, fazer terapia vai ser fundamental para que você consiga lidar melhor com isso, se autoconhecer, né? Vai ser fundamental para que você consiga lidar melhor com isso e, inclusive, tenha melhores resultados nos tratamentos. Tá bom? Então era isso, até mais.